Pedro Passos Coelho poderá fazer o quê, Helena? Resgatar a direita? Resgatar do quê? Resgatar do... Isto é a minha opinião, claro. Hum, Ou poderá ser uma das tarefas interessantes que ele poderá ter, que é evitar que a direita portuguesa caia na armadilha que aconteceu, por exemplo, à direita francesa, não é? Que acabou a autodestruir-se e neste momento e esta autodestruição da direita, do centro-direita, arrastará também consigo a destruição do centro-esquerda, na medida em que, quando a direita não resolve o seu problema de liderança e não tem uma liderança suficientemente forte para que consiga, de alguma forma, coordenar entre si as diferentes direitas, o que acontece é que a direita, o centro-direita, acaba a ter de viabilizar os governos da esquerda moderada, e note-se que a esquerda está claramente em perda eleitoral. Portanto, o risco não é que governe a esquerda, é que não consiga governar ninguém. Portanto, se o risco fosse que governasse a esquerda, era a ordem natural dos factos, não é? Governo à esquerda, governo à direita, vem os governos, mudam as políticas. O problema é que o aparecimento de maiorias expressivas, muito expressivas, eleitorais de direita, que não consegue engendrar dentro de si soluções de governo, nem lideranças suficientemente carismáticas para que se mantenham nas suas diferenças, mas que se mantenham coordenados, leva a que, traduzindo aqui para nós, por exemplo, tenhamos um PSD a poder ter de viabilizar governos PS para não viabilizar governos Chega, mas isto, a curtíssimo prazo, leva ainda a uma maior degradação desse mesmo PS e desse mesmo PSD. Ou seja, nós não podemos continuar a ter políticas para agora, 2026, 2027, 2028, como se estivéssemos em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, quando nós tínhamos um sistema partidário com dois grandes partidos. Podiam crescer, às vezes cresciam muito, outras vezes não, mas ajustava-se. O que acontece é que neste momento nós o que temos são três partidos médios, e esses três partidos médios, sim, a AD está um bocadinho, está à frente, de mais de 500 mil de votos nas legislativas, mas o que se nota nos votos da área do PSD é uma enorme disponibilidade para andarem por aí. Eles andam por aí. Nós vimos como esses votos, por exemplo, colocaram Seguro em Belém, mas muito mais complicado do que terem colocado Seguro em Belém é que deram a Marques Mendes, o candidato patrocinado, apoiado pelo PSD, um resultado que não foi uma derrota, é que foi uma humilhação. E esse é que é o problema. Portanto, nota-se uma enorme disponibilidade e uma incapacidade por parte dos líderes daquilo que é o PSD para fixar o seu eleitorado. Porque é claro que os eleitores se zangam com os partidos, com quem está à frente. Tudo isso faz parte. Aquilo a que estamos a assistir aqui pode ser algo de profundamente... é algo de diferente e que leva a uma outra questão, e que é esta espécie de governação de um partido de centro-direita, como é o caso do PSD, mas que vive olhar para trás, porque tem o Chega e tem do outro lado o PS, pode levar a que não faça, a que passe a imagem de que não tenta sequer fazer nenhumas daquelas ideias com que se apresentou ao eleitorado. É claro que os governos não conseguem cumprir os seus programas de fundo, não é? Quando se candidatam. Mas só algumas pessoas, quando se candidatam à presidência da República, é que acham que se pode demitir um governo caso ele não cumpra o programa com o qual foi eleito. Mas, é uma grande ingenuidade, mas tem de conseguir transmitir ao seu eleitorado a convicção de que tenta, não é? Pronto. E é aí que está a grande dúvida em relação a Montenegro. Portanto, o que é que Passos Coelho pode fazer? Não faço
quer dizer, pode ou quer. A única coisa que sei é que Passos Coelho, não, eu e todos os outros portugueses, é que Passos Coelho não quis ser Presidente da República. Isso não lhe interessou. Não quis. Não sei se não terá sido um erro. Porque, apesar de tudo, a partir de Belém, podem alavancar-se soluções ou novos entendimentos de regime. Mas aquilo que acontece com Passos Coelho é que ele tem, e isso parece-me ser óbvio, talvez seja a oportunidade para que, sendo ele reconhecido como líder, indiscutivelmente, pelo Chega, pela Iniciativa Liberal, como líder não desses partidos, mas como um líder, além de, por uma parte do PSD, que não sei se é grande, pequena, ou qual a sua dimensão, poderá ter essa ambição de conseguir reconfigurar essa direita, e é nesse sentido que eu interpreto as palavras dele, de que se voltar, é porque não é por boas razões. Ou seja, se voltar é porque Montenegro falhou estrepitosamente e podemos chegar àquela circunstância, que não é muito improvável, de vermos o PSD ser convidado a viabilizar um governo Chega por André Ventura ou a viabilizar um governo do PS. Por quem? Por José Luís Carneiro ou por quem estiver à frente. Mas quando? Se formos para eleições e o Chega tiver mais um voto. Eleições antecipadas. Isso agora não têm de ser antecipadas. Das coisas mais perigosas é termos mais 3 anos a transmitir-se a imagem de impotência governativa. Nós temos neste momento algo que é importante que passe, que é a reforma laboral, não é? É um teste para Montenegro, ver se a reforma laboral consegue passar. Temos também o Gonçalo Matias com a reforma do Estado. Não é? Portanto, vamos ver, porque os governos têm de conseguir transmitir a imagem de que estão a fazer alguma coisa. Ou de que estão a fazer alguma coisa que não pode ser aquilo em que apostou António Costa. E que levou ao que levou, que é governar para estar. É uma opção, governar para estar. Mas os tempos mudam e há tempos que são compatíveis com o governar para estar. Eu recordo que há 4 anos nós estávamos a detectar os primeiros casos de Covid. Portanto, o ideal era irmos todos para casa, ficarmos fechados em casa. Portanto, os tempos mudaram e, portanto, estamos com uma guerra no mundo em cima das que já existiam. Portanto, são outras circunstâncias. Um dos maiores erros é governar a experimentar as soluções que resultaram no passado. Porque aquilo que resultou no passado e que pode ter resultado muito bem no passado, pode revelar-se um desastre no presente. Portanto, esta é uma das questões. Não sei se seria com eleições antecipadas, sem ser com eleições antecipadas, mas acho que é uma das possibilidades desse tal resgate dessa direita, que é maioritariamente, eleitoralmente falando, mas que não o é depois em termos executivos. Daí, portanto, o Passos Coelho acha que Montenegro, e isso é discutível, devia ter tentado um diálogo com a Iniciativa Liberal e com o Chega, no sentido de ter conseguido ter uma espécie de programa de governo que refletisse essa maioria eleitoral. A que existe, não a que, se calhar, o PSD gostava que existisse, mas é assim, não é? Agora, é óbvio que nós temos neste momento, e também nos devemos interrogar, é porque é que nós discutimos quando Passos Coelho fala. E eu acho que isso acontece porque há uma ausência de líderes, de lideranças. A direita não vê um líder em Montenegro, não quer dizer que não veja nele um primeiro-ministro com razoável desempenho, mas não vê de modo algum um líder. Pode ser que se venha a formar enquanto tal, não é? Mas não o vê por enquanto como líder. Temos, e isso também é importante, e pode também ter sido uma forma, ou uma das coisas que levou Passos Coelho a ter sido mais expressivo. Eu, por acaso, acho
que ele não está assim a dizer nada de absolutamente diferente daquilo que tem dito. Nós é que neste momento, por todo um conjunto de razões, estamos mais disponíveis para ouvir dizer o que ele está a dizer. Mas nós temos neste momento, não é por acaso, que nós vemos da parte da Iniciativa Liberal, temos Rui Rocha e Coutinho de Figueiredo a multiplicarem as suas presenças nas redes sociais, porque ambos terão percebido que há muito mais espaço neste campo político para alguém que venha desta área do que propriamente o espaço concreto da Iniciativa Liberal, que não cresce, mas o potencial do seu candidato presidencial, Coutinho de Figueiredo, e do seu antigo líder, Rui Rocha, parece ser muito superior àquilo que é o espaço da Iniciativa Liberal. E depois temos, como é óbvio, André Ventura. E temos o André Ventura que neste momento se debate com a questão que é se o Chega atingiu ou não atingiu o seu máximo, o seu teto, ou se ainda tem potencial para crescer mais. E nesse potencial para crescer mais, só pode fazer uma coisa, que é dividir o PSD. É acentuar a crise no PSD, porque é aí que ele vai buscar eleitores. Já não os pode buscar ao CDS, porque acho que já não há lá mais nenhum. Portanto, além do Nuno Melo, mas, quer dizer, note, eu sei que Nuno Melo, quando ouve dizer que algumas pessoas, como é o meu caso, que o CDS está a ser mantido vivo pelo PSD, mas isto não lhe tira mérito nenhum a ele, porque ele, Nuno Melo, ele tem mantido o partido oficialmente vivo. E isso nem todos têm conseguido. Portanto, sim, pronto, mas lá consegue. Agora, o que é que isto quer dizer? Diz-se que o Fraga Iribarne dizia que à nossa direita não se deixa crescer nada, só uma parede. E foi isso que o Dr. Rui Rio, com aquela sua destrambelhada ideia e mortífera de que um partido é um clube onde estão pessoas que pensam como nós, deixou que acontecesse. Ou seja, deixou que à direita do PSD, do CDS, crescesse uma força capaz de disputar ali a liderança. Houve outros líderes que cometeram este erro. E o passo e o caminho de pedras é sempre o mesmo. Nós vemos a França numa situação de ingovernabilidade, vemos em Espanha, neste momento, o líder do PP a ter de negociar com o Vox, só que a negociar em muito piores condições do que teria negociado há uns anos, não é? E em ambos os países, quer em Portugal, quer em Espanha, o processo em França é mais complexo e mais longo, e com outros ingredientes logo desde o princípio, complicados, mas nós temos aqui nos dois países o que aconteceu resultou, e isto é importante dizê-lo, durante, e na minha opinião, em consequência, de lideranças tidas como muito mais light destes partidos, muito mais próximos daquilo que era o centro-esquerda. Portanto, o Rajoy, quando lhe diziam os nacionalistas vão-se embora, que se van los nacionalistas. Depois diziam os liberais, que se van los liberales, não é? E foram. Porque os Ciudadanos acabaram, mas o Vox cresceu e neste momento está com voto consolidado. Em Portugal, o Dr. Rui Rio teve mais ou menos também o mesmo entendimento, não é? Os liberais foram-se embora, os setores mais à direita foram-se embora e ficou ele. E ficou bem, não é? Mas Helena, não achas que também há aqui responsabilidades do Partido Socialista de António Costa ao deslocar o PS para a esquerda? Sim. O que acabou por criar ali um espaço, porque se pensarmos bem, se o PS desloca para a esquerda, Rui Rio criou expectativa de ir buscar a direita do PS. Só porque é parvo, na minha opinião, porque a possibilidade de ir buscar um eleitor, do PSD ir buscar um eleitor socialista, deve ser a mesma que eu hoje ir ao Dubai. Não, mas há movimentos de votos, não é? Os estudos eleitorais mostram que há movimentos no centro. Podem-se abster. Mas há movimentos no centro, entre o PS e o PSD. Há ali um canal de... Eu duvido muito desse canal.
e a haver esse canal é mais facilmente do PSD para o PS do que o contrário. E acho que o que os líderes do PSD, sobretudo os do PSD, podem conseguir junto ao eleitorado do PS é que ele não vote. Não é que ele vote em si. Mas é claro que o espaço à direita era muito maior. É que há dois fatores, desculpa interromper, ter virado mais à esquerda ao PS com a geringonça e o facto de o próprio PS ter tido uma estratégia ativa de promoção do Chega, no sentido de se perpetuar no poder. Muito aquilo que se está sempre a dizer que é a estratégia Mitterrand, não é? Sim, essa parte existiu. Agora, o potencial à direita de crescimento, o potencial desse eleitorado à direita era muito superior que o potencial de eleitorado que Rui Rio, que ainda por cima era uma pessoa que tinha muitos anticorpos, conseguiria ir buscar ao Partido Socialista. Parece-me, mais ou menos, não é? Porque esse potencial de crescimento à direita estava lá e era óbvio, não é? Portanto, eu acho que António Costa podemos acusá-lo de muita coisa, mas é assim, nunca de ter sido ele a determinar estes problemas para o PSD, porque para isso é que o PSD deve ter líderes, não é? É para serem capazes de pensar pela sua cabeça. Eu explicaria mais o crescimento do Chega, por via desta dinâmica. António Costa. Porque começando pelo António Costa. Sim, porque quando o PSD teve líderes que não tiveram problemas em assumir o partido, o PSD como ele é múltiplo e sempre foi, não cresceu nada à sua direita. Mas aguentaram-nos lá dentro e eles eram insuportáveis. Quer dizer, eu penso que Cavaco Silva devia odiar, pelo menos odiar, boa parte daquela gente do PSD. Mas deixá-los sair é que... Ele aguentou o Alberto João, não é? Ele aguentou o Alberto João e o chão de Lagoa e aquelas coisas todas. E as coisas que o Alberto João dizia dele. Porquê? O Alberto João podia sair, não é? Portanto, ele, quer dizer, o Passos, enquanto o Passos lá esteve, e note-se foi durante... O Chega não nasceu durante a Troika, não é? Portanto, eu acho que há aqui aquilo que eu acho que este reaparecimento, ou este aparecimento, ou o que seja, de Passos Coelho, de alguma forma, pode obrigar-nos a pensar também sobre aquilo que pode ser a repetição da armadilha do caminho francês, que na prática, neste momento, não se governa, não é? Quer dizer, o Macron ontem, claro, pode anunciar a capacidade nuclear, essas coisas todas, mas a França não consegue reformar a segurança social, a França não consegue reformar a sua economia, a França perde peso economicamente falando e politicamente falando, porque, de facto, a direita começou a viabilizar os governos de esquerda, a esquerda com isto tudo também, a esquerda, estamos a falar dos socialistas, aconteceu o que aconteceu, não existem, não é? E aquilo que temos neste momento é um crescimento da Frente Nacional e do Mélenchon, não é? A última oportunidade em que eu creio que poderia ter havido alguma coisa em França foi através da candidatura do Fillon, que depois acabou como acabou na França, que é num país de grandes escândalos, depois inventa-se, é o país do cardeal Richelieu, não é? Inventa-se depois ali uma coisa, portanto a candidatura foi um desastre, acabou num desastre, e portanto eu acho que, não sei, eu sei que este é o tempo em que Passos tem aparecido, só não sei quanto tempo é que Passos tem.